Essa semana passada eu estava também lendo Marcos, eu até negritei aqui, coloquei aqui um rachorei, aliás, para eu poder ler esse texto e meditar um pouquinho sobre ele. É sobre a parábola do semeador. Não sei se vocês já leram, está lá em Marcos 4, tá? E fala, Jesus começou a ensinar para o povo à beira-mar. Ele estava no mar, na beira, e ele começou a ensinar para a multidão. Então ele falou que uma pessoa, o semeador saiu a semear. E aí ele semeou uma parte à beira do caminho. Aí vieram as aves e as comeram. Depois ele semeou em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Aí, visto não ser profunda a terra e não ter raiz, ela secou. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram, sufocaram aquela plantinha e morreu. E a outra caiu em boa terra. A essa foi em boa terra, cresceu, vingou e deu a 30, 60 e a 100 por um. Olha que coisa. Aí depois os discípulos falaram, ô Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Aí ele falou assim, olha, vocês têm que saber discernir aquilo que eu ensino. Aqui caiu à beira do caminho, é onde a palavra de Deus é a semente. Mas quando as pessoas ouvem a minha palavra, aí vem Satanás e tira da pessoa. E aí ela esquece. Parece até que ela nem ouviu nada sobre aquilo. Depois é aquela que caiu em solo rochoso. Ouvem a palavra com alegria, com prazer, recebem com alegria, mas quando vem as circunstâncias adversas, as coisas, os ventos contrários, as pessoas se escandalizam e aí também seca. E a outra é entre os espinhos. Vem os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, aí a palavra fica infrutífera e morre também. Agora, a que deu em boa terra, essa é aquela que cresce, germina, se torna frutífera e dá 30, 60 e a 100 por um. Interessante essa parábola, né? Veja bem, a palavra de Deus ela é plantada continuamente quando a gente lê. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca, jamais ela voltará vazia. Cada vez que você pegar a Bíblia para ler, você vai ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e saber a vontade de Deus, né? E é por isso que quando a gente também ouve pessoas comentando, falando sobre a palavra, a gente tem que ter cuidado para ela cair nessa terra que dá fruto. Pode ser a 30, 60 ou a 100, não importa, mas ela tem que frutificar. Porque se ela não frutificar, ela vai morrer e a gente não vai aprender. Daí, nós vamos ter que reaprender tudo novamente. O que é que nós queremos? Trabalhar igual Skinner, ensaio e erro o tempo todo? Uma educação domesticada? De forma alguma. Ensaio e erro? Não. Vamos trabalhar com insights. Insights são aprendizagens significativas. Aquilo que a gente aprendeu e imediatamente a gente vai transformar aquilo na nossa vida, vai começar a ser um estilo de vida. Ai, Vera, você fala que parece até que é fácil. Não é fácil. Eu já falei aqui que a aprendizagem não é fácil, mas a gente consegue aprender. Ainda mais com o Espírito de Deus nos iluminando e nos ensinando, gente. E caminhando conosco permanentemente. Ele está em nós 24 horas por dia. Logo, qualquer dúvida, até no trabalho, se você tiver com algum dilema lá que você não consegue resolver, pede ajuda para o Espírito de Deus. Você não tem ele? Fala, Espírito de Deus, me ajuda, me ilumina, o que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Você vai ver como é que você vai ter um insight. Você entendeu? Se você trabalha com negócios, você pode ter a melhor pessoa do mundo para ajudar você, que é o Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito de Deus por meio da palavra de Deus e também pelo que ele testifica no seu espírito. É melhor do que andar catando pessoas para saber das coisas. Tudo que a gente pesquisa em profundidade, a gente sempre encontra o objeto da nossa pesquisa, não é?
Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. Vamos fazer com que a palavra de Deus, quando nós a ouvirmos, caia em terreno frutífero. Já pensou se toda palavra que viesse, que a gente ouvisse, caísse na boa terra e produzisse frutos? Esse mundo seria maravilhoso. Mas pode conversar comigo e com você e com todos aqueles que creem que o Espírito de Deus é que nos guia a toda a verdade e é Ele que nos ilumina o caminho. Isso é muito bom. A gente crer que Deus vive em nós, na pessoa do Espírito Santo. Isso é prazeroso, isso é magistral, isso é demais ter o Espírito de Deus em nós. Mas só tem esse privilégio quem já disse para Jesus, respondeu ao chamado de Deus para ser lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E disse, sim, eu tenho Jesus na minha vida. Eu quero mudar de alvo. Eu quero olhar apenas para Jesus, autor e consumador da minha fé. Cristo em nós, a esperança da glória, lembra? Então, faça isso. Que a palavra de Deus, a partir de hoje, você comece a meditar de tal forma que ela produza frutos na sua vida e na vida das pessoas ao redor. Porque nós que temos Jesus não podemos ser egocêntricos. A gente não quer só pra gente quer que outras pessoas também tenham essa alegria e tenha todas essas bênçãos que Deus tem para nos proporcionar no reino, né? Então, vamos trabalhar assim, vamos frutificar para que outras pessoas sejam abençoadas por meio das nossas vidas. Que a paz do Senhor invada o seu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja dando muita graça para você e sua família, no nome de Jesus. Um abraço.